Série de mensagens, e eu acho que o meu slide não está ali, né? Se o pessoal puder me ajudar, está aí no pendrive, gente. Espero que esteja. Nós estamos numa série de mensagens que tem como título Viva Sua Fé. Viva Sua Fé, uma exposição no livro de Tiago, uma carta que é escrita a fim de combater a incoerência entre o discurso e a vida. Muitos se diziam cristãos, estavam vivendo de uma maneira que não correspondia com a fé em Jesus Cristo. Por isso, Tiago ele escreve essa carta. É um livro extremamente prático, obrigado Sérgio. É um livro extremamente prático e o seu grande objetivo é mostrar aos cristãos como traduzir a fé em ações. Se a minha fé é uma fé viva, ela estará presente em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu demonstro. Então, a gente está aprendendo trecho por trecho. Paramos agora no mês de setembro para tratar alguns assuntos relacionados ao Setembro Amarelo. Mas estamos de volta aqui e a gente tem aprendido trecho por trecho dessa carta a viver a nossa fé nas mais diversas áreas e situações da vida. Até agora nós aprendemos nas provações, tentações, em meio à ira, religiosidade, discriminação, diante de uma fé morta, através das palavras, diante dos conflitos, através dos planos. E o último episódio nós falamos de como viver a nossa fé através das nossas finanças. Hoje nós chegamos no 11º episódio da nossa série, na metade do último capítulo, ou seja, essa daqui é a penúltima mensagem que eu vou pregar do livro de Tiago. Vou começar hoje, devido ao tempo ser um pouco mais reduzido, vou terminar na próxima semana. E na outra eu vou começar a última mensagem dessa série aqui com a graça do nosso Senhor. Qual que é o tema de hoje? Tiago capítulo 5, versos de 7 a 11. Viva sua fé através da paciência. Paciência é a temática de hoje à noite e também da próxima semana. A gente vai começar aqui, semana que vem a gente conclui. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 11. Se você não trouxe Bíblia, a gente vai projetar o texto aqui para você nos acompanhar. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Verso 10. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém. Uma empresa britânica fez uma pesquisa para avaliar o nível de paciência em uma era digital. 2.000 pessoas foram entrevistadas e o resultado foi que 1 em cada 2 britânicos ficou mais impaciente nos últimos 5 anos. E a pergunta dessa pesquisa foi: qual é o limite da sua paciência? E eles chegaram então aos seguintes números com essa pesquisa. Primeiro, 10 segundos é o limite da paciência aguardando uma página de internet carregar. 10 segundos. Passou disso, a gente fica impaciente. 16 segundos é o limite da paciência esperando um vídeo abrir. 8 minutos é o limite de paciência no telefone
com uma empresa. E a pesquisa continua. 9 minutos é o limite de paciência numa fila de transporte público. 10 minutos é o limite da nossa paciência na fila do mercado. 10 minutos é o limite da nossa paciência com uma criança gritando ou chorando. Tem outros números aqui. 13 minutos é o limite da paciência nossa no trânsito. 13 minutos. Olha, os britânicos estão mais pacientes do que os brasileiros, hein? Eu acho que se fosse a gente aqui ia ser menor, né? 17 minutos é o limite de paciência em um encontro romântico esperando a pessoa chegar. Aí eles são impacientes, não é? Porque nós brasileiros somos especialistas em esperar a mulherada chegar para o encontro romântico, não é não? 24 minutos é o limite de paciência esperando uma comida chegar num restaurante. E o resultado mais importante da pesquisa é que os homens são mais pacientes do que as mulheres, pois nós conseguimos esperar as mulheres se arrumarem 30, 40, 1 hora para que elas fiquem prontas para sair. Brincadeira, isso daqui é um anexo meu, tá bom? Essa verdade é indiscutível, irmãos. Nós somos impacientes. Você entra no elevador e acha muito tempo esperar quando vai de um andar para o outro. Você precisa pegar o celular para ver o que está acontecendo, ler algo, entrar no Instagram, nas redes sociais. Porque não dá para esperar, né, o elevador chegar no destino. Se você recebe uma mensagem no WhatsApp, sabe aquela sensação quando vibra no bolso ou aparece aquela notificação, você pode até estar conversando, fazendo outra coisa, mas você fica impaciente, você olha o celular, e se você não responde rápido a essa mensagem de WhatsApp, no momento em que você recebe a notificação, as pessoas vão falar que você está ignorando ou menosprezando elas. É assim. Só acontece comigo isso? Não, né? Muito bom. A impressão que o WhatsApp nos dá é que nós somos onipresentes. A gente está em todos os lugares. Mas o WhatsApp não resolveu o problema da nossa impaciência. Inclusive agora, você pode acelerar, se você não sabia dessa, mas você pode acelerar o áudio até 2 vezes, porque a gente não aguenta 1 ou 2 minutos de áudio. O pessoal fala, é podcast, não é? Quando eu mando mais de 1 minuto de áudio, o pessoal fica me zoando, pastor, podcast, meu, que isso? Resume aí, né? E aí a gente clica na opção 2 vezes, a voz da pessoa fica engraçada, a gente não pega quase nada, essa é a verdade, mas nós ficamos com o contexto, porque é isso que importa, né? Tá bom demais. Nós não suportamos filas de mercado, farmácia, banco. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu entro em algum mercado e a fila do caixa está enorme, eu nem fico. Eu vou procurar outro lugar para comprar. A gente está muito impaciente. Nós não suportamos o silêncio, dá aquela sensação de vazio dentro da gente, uma pausa. Não precisamos mais ler livros hoje, porque nos informamos e temos conhecimento em 2.200 caracteres em um post de Instagram. Isso é o suficiente. Você segue aquelas pessoas que são mais inteligentes, são super inteligentes, e basta ler o Instagram delas para ter conhecimento. Melhor ainda, se o texto não for muito grande. Melhor ainda, se for só foto e imagens, que não tenha muito texto, que a imagem seja autoexplicativa, para a gente não perder tempo lendo nada. Estudar ficou mais fácil. Nós temos videoaulas que podemos acelerar também na velocidade 2. Depois a gente fala para o professor, eu assisti a aula, hein? Se o professor perguntar do que você lembra, aí lascou. A gente não lembra de nada. Nós vivemos num sistema onde nós somos programados cada vez mais para o instantâneo, o imediato. E como consequência, nós somos cada vez mais impacientes. Nossos relacionamentos duram cada vez menos.
nós temos cada vez mais problemas emocionais e psíquicos, porque nós queremos dar o ritmo da vida, o ritmo que a tecnologia tem. E a gente não é máquina, a gente é gente, a gente é ser humano. O déficit de crescimento e conhecimento em nosso meio é cada vez maior. Nossa vida espiritual também está prejudicada por esse contexto, por esse cenário que a gente vive. Informações rápidas criam pensamentos superficiais que levam a vidas sem profundidade. Informações rápidas criam pensamentos superficiais que levam a vida sem profundidade. Sem profundidade nos estudos, sem profundidade na carreira profissional, sem profundidade nos relacionamentos, sem profundidade na espiritualidade, sem profundidade na fé. Porque se nós não temos tempo para ouvir a mensagem de alguém, imagina ter tempo para parar e ler um livro tão antigo como a Bíblia. Se a gente não tem tempo para a gente como a gente, imagina ter tempo para o Deus Criador. Qual a resposta bíblica para esse cenário que a gente está hoje, que nos impulsiona? A gente até falou sobre isso na última mensagem do mês de setembro. Nesse cenário que nos impulsiona a fazer, a acelerar, a ir. A resposta bíblica é paciência. Não sei se você percebeu, mas em 5 versículos, Tiago usa a palavra paciência por 5 vezes. Não há dúvida de que o tema central desse trecho é paciência. Verso 7, portanto, irmãos, sejam pacientes. Ainda no verso 7, eis que o lavrador aguarda com paciência. No 8, sejam também vocês pacientes. No 10, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas. No 11, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. A pergunta que eu me faço olhando para esse texto, irmãos, e talvez seja a sua também, se você de fato está mergulhado nesse tempo de reflexão bíblica aqui junto comigo, eu me pergunto, se Tiago, ele teve que lidar com a impaciência naquele cenário há 2000 anos atrás, naquele contexto, eu me pergunto, imagina a gente. O que dirá a nossa geração? Essa geração que está sendo criada para o instantâneo, para o imediato. E você? Você é paciente quando as coisas não saem do jeito que esperava ou na hora que gostaria? Como você reage? Você é paciente? Eu costumo brincar, né? É comum isso acontecer, ou pelo menos costumava ser mais comum, as pessoas chegarem e falarem assim, pastor, ore por mim para que eu seja mais paciente com tal pessoa. E é interessante que isso parece um pedido de oração, mas ao mesmo tempo parece uma crítica, não é? Ah, pastor, aquela pessoa é difícil demais. Eu não aguento. Eu não suporto mais aquela pessoa. Ore por mim para que eu seja paciente, pastor, com meu marido, com a minha esposa, ou com os meus filhos. Ou, pastor, me ajuda em oração para que eu seja paciente com aquele irmão, com aquela irmã que é tão difícil. E geralmente eu respondo, claro, conte com as minhas orações, mas eu vou deixar algo bem claro para você. O método de Deus para desenvolver paciência em você é te proporcionar situações nas quais será necessário praticá-la.
Quem pede para Deus por paciência, não recebe paciência em si, mas recebe oportunidades para que a paciência seja praticada. O grande problema é que tem gente que pede paciência e Deus dá, mas é reprovado em todas as aulas. Aí Deus continua te dando oportunidades para você ser paciente. Irmãos, eu quero deixar esse princípio com vocês hoje à noite. Você que diz ser discípulo de Jesus, preste muita atenção. Ninguém precisa de paciência quando está tudo tranquilo. Precisamos de paciência em meio a conflitos, provações, dificuldades, tensões e tribulações. Quando está tudo tranquilo, você não precisa de paciência. E o texto que nós vamos estudar hoje, vamos começar a estudar, fala justamente sobre isso. Tiago chama a comunidade, a igreja, para quem ele está escrevendo, a ser paciente. E no episódio anterior nós vimos a situação daqueles que estavam sofrendo e não tinham o que comer no dia a dia, porque estavam sendo defraudados pelos ricos, vocês lembram disso? Passando por severas dificuldades, tendo seus salários negados e sendo injustiçados, sua sobrevivência estava em risco. E Tiago então vira para eles e diz assim: sejam pacientes. Irmãos, sabe aquela hora que a gente pode ouvir tudo, menos o calma? É a última coisa que a gente precisa ouvir. Calma, calma, se acalma, rapaz. Paciência. Aí você fica mais nervoso ainda, quer partir para cima de todo mundo, quebrar todo mundo. É meio que os irmãos estão passando dificuldades, não têm salário, trabalham e não recebem. E lembra que os destinatários para qual essa carta foi escrita são judeus convertidos espalhados. Eles perderam seus empregos, saíram de casa, alguns foram expulsos de casa por causa da sua fé em Jesus Cristo. A situação não era boa. Aí Tiago, caminhando para o fim da sua carta, diz o seguinte: paciência. Chegaram em outra terra, foram expulsos, não tem nada, estão trabalhando e os ricos ainda não pagam o salário de vocês. Estão sendo injustiçados. Galera, calma. Como lidar com a tribulação? Como lidar com a negação daquilo que é seu por direito? Eu tenho um perfil de paciente. As pessoas que andam mais perto de mim sabem disso. Para me tirar do sério tem que ser uma coisa assim complicadíssima. Mas desde pequeno, irmãos, eu não sei, tem um negócio dentro de mim que esquenta assim quando eu estou diante de injustiça. Quando eu era pequeno, deixa para lá. Quase quebrei o nariz de um menino porque ele cortou a fila. Pois é, não era de briga, nunca levei uma suspensão, mas naquele dia, diante de uma injustiça, eu fechei minha mão e só fui. De repente o menino estava com o nariz sangrando ali, isso me irrita. Quando a gente está no trânsito e está todo mundo esperando e vem um engraçadinho e fura a fila de todo mundo, passa na frente de todo mundo, se acha melhor que todo mundo. Como isso irrita a gente. Como lidar com a fome, com a falta do que dar ao seu filho dentro de casa. Como lidar quando a própria sobrevivência está em risco. Tiago vai nos ensinar que a resposta é a paciência. E ele vai nos ensinar isso através de 3 exemplos: o agricultor, os profetas e Jó.
ele vai ensinar a gente a ser paciente através de três exemplos: o agricultor, os profetas e Jó. Hoje eu quero assim rapidinho falar sobre o agricultor. Não vou ter muito tempo, mas eu vou tentar tirar o melhor aqui para os irmãos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tiago, ele encoraja esses irmãos a serem como o agricultor. Ele dá uma ilustração e diz: olhem para o agricultor precisa aguardar com paciência. E eu sei que essa ilustração não é tão comum para nós, né, que não fomos criados nesse contexto, nesse ambiente de agricultura, mas o que Tiago está falando aqui é simples de entender, irmãos. O agricultor, ele precisa preparar o campo, ele precisa semear o solo, ele precisa fazer sua parte, e depois que ele faz sua parte, ele faz o quê? Eu vou trocar de microfone. Depois que ele faz a sua parte, o agricultor, ele precisa esperar. Ele planta, semeia e agora ele espera as chuvas, as primeiras e as últimas. Esse é um processo que às vezes é longo e ao qual nós não estamos acostumados. Por isso que esse exemplo talvez não faça muito sentido, mas eu quero te levar para esse contexto. Eu quero que você se sinta como um agricultor. É difícil para a gente, porque hoje em dia a gente compra tudo pronto. A gente não precisa plantar para ter alguma coisa. Inclusive, né, Cris, eu até vi algumas fotos lá da onde o Cris trabalha. Está cada vez mais comum ter tudo descascado já, não é? A gente não precisa nem descascar, mas tem alho já descascado, tem vegetais descascados, cortadinho, prontinho, só para a gente usar. Mas o agricultor, para ter o fruto da terra, ele precisa esperar. E é por isso que Tiago, ele chama de precioso fruto da terra, precisa de paciência. Ele precisa aguardar. Tiago, ele vai usar essa analogia como ele faz em toda a sua carta. Tiago usa muitos exemplos, alusões, ilustrações, metáforas, para dizer o seguinte: assim como o agricultor precisa ter paciência para obter o fruto precioso, vocês precisam ter paciência para obter a recompensa preciosa, final e eterna. Sejam pacientes. Mas note que essa paciência não é uma paciência passiva. Ser paciente não significa não fazer nada. Muitos confundem paciência com inatividade. O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada, eu estou esperando, eu estou sendo paciente. Mas quando nós olhamos para o texto, a paciência bíblica não é passividade, mas é uma espera ativa e confiante no agir soberano de Deus. Olha só o que Tiago vai dizer no versículo 8. Sejam pacientes, sigam o exemplo do agricultor. Mas como? Fortalecendo o coração de vocês. Nós somos convidados a seguir o exemplo do agricultor que é paciente. Como? Fortalecendo o coração. E o que significa fortalecer o coração? Resistir de maneira firme, intencional. Olha que interessante, Amauri. Criando musculatura para passar pelas lutas sem pecar. Vigiar. Não é esperar passivamente, mas é um esperar ativo, com um coração encorajado, nutrido, fortalecido pelo Senhor, por sua palavra. Irmãos, uma coisa é certa: tribulação, provação e dificuldade todos nós vamos enfrentar. Não caia nessa mentira de que vir para Jesus é acabar com os problemas. Jesus nunca falou isso. Quem falou isso foi os falsos profetas, que se levantam até mesmo nos nossos dias para ensinar essa mentira. Todos nós passaremos por isso. A grande questão é como. Como passamos por isso?
É isso que Tiago está nos encorajando a pensar. Ou você passa por isso com alegria e paciência, ou você passa por isso murmurando, ou passa se distanciando do Senhor, tornando-se amargurado, ou enfrenta com fé, com firmeza, com esperança. A grande questão não é passar por provação ou não, a grande questão é como você passa por isso. Tiago nos chama a fortalecer o coração. Se o coração não estiver fortalecido, não estiver arraigado no Senhor, nutrido pela palavra, no corpo e no povo de Deus, você passará por isso como quem não conhece o Senhor. Você será incoerente com a sua fé. Você agirá como aqueles que não são. Sem esperança, desanimado, abatido, murmurando e amargurado. Quem não tem o coração fortalecido no Senhor, diante das tribulações, diante das dificuldades, é assim que vive. Sem esperança, desanimado, abatido, vive murmurando e reclamando das coisas, amargurado. Tiago, porém, nos chama para algo muito melhor. Confiança, esperança, alegria e paciência no Senhor. Escolhe. Sejam pacientes seguindo o exemplo do agricultor. Mas como ser paciente? Como que a gente faz isso? Fortalecendo o coração. Palavra, comunhão, devoção, oração. É assim que a gente fortalece o nosso coração. É assim que a gente espera. É assim que a gente desenvolve paciência. Não é se afastando, não é se isolando, não é fechando os ouvidos, não é indo para longe do Senhor. A gente espera caminhando, a gente espera agindo, a gente espera fazendo, a gente espera esperançando, fortalecendo o coração. Confiança, esperança, alegria, paciência. É assim. E agora Tiago, ele conclui o exemplo do agricultor respondendo por quê. Siga o exemplo do agricultor. Como? Fortalecendo o coração. Por que, Tiago? E a resposta dele é: porque a vinda do Senhor está próxima. Perceba só o processo. Siga o exemplo do agricultor. Como? Fortalecendo o coração. Por quê? Por qual razão, Tiago? Qual é a nossa motivação para fazer isso? Porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago, ele começa o trecho conectando com o texto do episódio anterior, usando a palavrinha pois, no versículo 7. E com isso ele explica o porquê de sermos pacientes. Ele diz: eu sei da situação que vocês estão passando. Tiago não está criando uma ilusão. Ele não diz: o que vocês estão passando não é nada, não. Ele não está minimizando a realidade, o sofrimento dos irmãos. Ele diz: eu sei da realidade, eu sei que vocês estão sendo oprimidos, que estão tendo seus salários negados e que talvez não tenham nem o que comer. Mas, meus irmãos, sejam pacientes diante do sofrimento que vocês estão enfrentando. É quase um clamor, uma exortação encorajadora de Tiago. Se no episódio anterior a gente viu a dureza de suas palavras, uma palavra de juízo, lembra? Vocês que são ricos estão oprimindo os pobres, chorem, lamentem, porque no dia do juízo vocês não terão salvação. Aqui, Tiago, ele usa palavras de conforto. É o pastor Tiago, cuidadoso com os oprimidos, com aqueles que sofrem. Sejam pacientes.
Meus irmãos, aguardem, confiem no Senhor. Irmãos, nem todos os conflitos serão resolvidos neste mundo. Nem sempre vocês receberão aquilo que esperam, mas sejam pacientes. Alguns dizem que a paciência tem limite, não é mesmo? Paciência tem limite, né? É verdade. Mas para aqueles que são de Jesus, o limite da paciência é a vinda do Senhor. Qual que é o limite da minha paciência? A vinda de Jesus. É até o Senhor voltar. Esse é o limite que Tiago coloca. Ele diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por quê? Porque depois que Ele vier, não precisaremos mais de paciência, pois aquilo que esperamos se concretizará. Tiago, ele tem em mente esses dois elementos. Seja pacientes até a vinda do Senhor, porque essa vinda significa o fim do sofrimento que vocês estão enfrentando agora. Quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja e formos glorificados em um corpo transformado, nós não vamos experimentar mais dor, nós não vamos experimentar mais luto, nós não vamos experimentar mais doença, todas essas coisas passarão. Portanto, irmãos, sejam pacientes, porque o Jesus que começou a boa obra, um dia Ele vai completar, um dia Ele vai terminar, e Ele termina quando Ele voltar. Até lá, paciência. O limite da sua paciência não é o seu cônjuge gritando no seu ouvido, fazendo você esperar por horas. O limite da sua paciência não é uma pessoa no trânsito que te fecha. O limite da sua paciência é: enquanto eu vivo nesse mundo quebrado, eu espero pacientemente por aquele que vai trazer a solução. Enquanto eu vivo nesse mundo quebrado, eu espero pacientemente por aquele que vai trazer o céu na terra. Enquanto isso, meu irmão, paciência. Tiago promete que a nossa paciência será recompensada, e muito bem recompensada, um dia em que o combustível dessa paciência é a promessa de que temos um Salvador que virá nos buscar. Esse é o combustível da paciência. Talvez o seu tanque esteja vazio, por isso que você anda muito nervosinho. Talvez você está enchendo o tanque do seu carro, o tanque da sua vida com um monte de coisas que não traz paciência nenhuma. Tiago nos ensina que a promessa da vinda de Cristo é o que sustenta a paciência cristã. E talvez isso explique por que os cristãos estão tão doentes, estão brigando tanto, tem tanta divisão na igreja. Tem tantos lares quebrados, relacionamentos desfeitos, porque a gente fala sobre tanta coisa, mas a gente não fala daquilo que aquece o nosso coração, mas a gente não fala daquilo que é o combustível da nossa paciência. Jesus está voltando e todo sofrimento terá fim. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreveu em Romanos 8: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabe,
toda dor e todo sofrimento que você passa nesse mundo não se compara com a glória que há de vir. Nenhum sofrimento na terra é maior do que a glória que experimentaremos no céu. O pastor Ulisses, ele falava bem assim: o céu vai pagar a conta. Não existe provação, não existe tribulação, não existe tempestade, não existe injustiça, não existe corrupção que o céu não pagará. Não se compara. Ao invés de tomar um chá de maracujá, de camomila, sei lá do que, para ficar mais calmo, para ter mais paciência, o convite que eu te faço hoje é: desenvolva a sua confiança na promessa. A promessa da vinda de Cristo deve trazer calma para o nosso coração atribulado. Quando eu tinha os meus 10 anos, eu amava futebol. Até hoje eu gosto, mas já não pratico. Porém, quando eu tinha 10 anos, eu era já mais assim fortinho, né? E eu era baixinho. E eu gostava muito de jogar no gol. Eu tinha um bom reflexo. Não tinha tanta altura, velocidade, mas eu tinha um bom reflexo. E eu fiz escolinha de futebol junto com meu cunhado, Lucas. A gente era pequeno. A gente treinava no Santos, ali perto do autódromo de Interlagos, e a gente pegava um ônibus lotado 2 vezes da semana para ir lá jogar. E eu me lembro que chegou um preparador de goleiros na nossa escolinha, e quando ele olhou para mim, ele falou bem assim: você é um bom goleiro, mas você precisa de altura, você precisa perder um pouco de peso e mais agilidade. Vamos treinar pesado para isso, Alex. Eu falei, tá bom. E eu sou muito grato porque eu dei uma boa esticada depois que começou esses treinos. Mas, irmãos, a coisa que eu mais odiava é quando eu chegava no campo e ele falava bem assim: para começar, 10 voltas no campo. E o campo era enorme, era muito grande. E aí ia lá eu, com toda a coragem, né, e vontade do mundo, né, aquele trote assim, quase andando, né, para dizer que eu estava correndo. Irmãos, era sempre assim. Quando chegava na 5ª volta, eu já estava querendo desistir, já estava abrindo a boca assim, sabe? A língua estava para fora, aquela respiração ofegante. E eu falava: professor, tá bom. E ele falava assim: quantas foram? 5 voltas. Não, dá mais uma, Alex, mais uma. Aí eu dava mais uma, 6 voltas. E aí eu falei: tá bom, né, professor? 6 voltas agora. Não, mais uma, eu quero que você dê mais uma volta. Só mais uma. Aí eu falava: só mais uma? Né? Tá bom. E aí eu dava mais uma volta. E chegava na 8ª, na 9ª. E ele falava: dá mais uma, Alex, mais uma volta. E eu ali quase morrendo, tendo um ataque, né? Caindo ali, deitando, rolando ali naquele chão. E, irmãos, era incrível. Eu sempre conseguia dar 10 voltas. Depois eu deitava ali, precisava de socorro, né? Mas eu conseguia. E o que me motivava a chegar na 10ª volta era saber que estava perto do fim. Porque eu falava bem assim: eu não aguento mais correr, eu vou correr só de raiva, para não ter que correr mais. E ele falava: 8, 9, 10, parabéns, Alex. Eu, que saco ter que correr 10 voltas, mas dei 10 voltas. Um atleta, ele pode estar no limite do seu esforço físico. Mas se ele enxerga a linha de chegada, ele resiste. Ele pensa que não aguenta mais, mas ele aguenta. Dizem que aqueles que correm, quando pensam que não dá mais para correr, na verdade ele consegue correr mais 2, 3 km. É impressionante isso. Tiago é como um técnico.
Ele está gritando no nosso ouvido. A linha de chegada está logo ali. Você está quase lá. Tenha paciência. Vai valer a pena. Você vai resistir. Não desista da sua fé. Não desista do seu Senhor. Olhe para o alvo da sua salvação. Jesus Cristo está logo ali. E quando a gente vê Ele, quando a gente abraçar Ele, tudo vai terminar bem. Dá mais uma volta, você aguenta sim. Não caia na mentira de que você não aguenta mais. Não caia na mentira, não caia na provocação de alguém que quer tirar você do prumo, que quer tirar você do caminho, que quer tirar você do destino. Olhe para Jesus. Quando estiver impaciente, olhe para Jesus. Quando estiver desanimado e querendo desistir, lembre-se, o fim está quase ali. Dá mais uma volta. Jesus disse que viria ao mundo, Ele veio. Jesus disse que morreria, Ele morreu. Jesus disse que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Jesus disse que subiria aos céus e Ele subiu. Mas quando Ele estava subindo, Ele disse que voltaria ao mundo para buscar o seu povo. E sabe o que vai acontecer? Logo, logo Jesus está voltando. Logo, logo o fim vai chegar. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Tenha paciência. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está se esforçando ao máximo. Mas continue. Cristo está voltando. A linha de chegada está logo ali. Sejam pacientes, siga o exemplo do agricultor. Como? Fortalecendo o coração. Por quê, Tiago? Porque a vinda do Senhor está próxima. Quem responde o como, quem responde o porquê, enfrenta qualquer coisa. Eu termino com as palavras de Lutero, que diz assim: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Jesus está voltando. Biblicamente falando, não precisa acontecer mais nada. Criação, queda, redenção, a gente está só esperando a restauração. Olhando para o roteiro das Escrituras, nada mais precisa acontecer. O agricultor nos ensina grandes lições, mas os profetas e Jó também têm um monte para nos ensinar. Então, volte na semana que vem, vamos ficar de pé e vamos clamar a Deus por paciência, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fortaleça os nossos corações. Deus, pedimos ao Senhor Tua graça para continuar nessa caminhada, perseverantes no Senhor, esperando no Senhor, sabendo que o Senhor está voltando. Pai, como uma criança que espera ansiosamente pela volta do seu pai para casa, da sua mãe, olhando no relógio o tempo todo, fortalecendo a esperança, a alegria, baseado no argumento de que meu pai está chegando, minha mãe está voltando. Que nós sejamos como filhos do Senhor, que aguarda ansiosamente a volta do nosso Pai, a volta daquele que veio nos redimir e nos salvar. Senhor, a paciência só é desenvolvida em meio às tribulações, que em meio à injustiça, que em meio às situações de tensões, não nos permita mostrar quem nós somos. Nos permita mostrar
quem Jesus é. No trânsito, em casa, debaixo de corrupção, injustiça, escassez, que possamos mostrar ao mundo quem é Jesus. E que nada que a gente passa aqui se compara à glória que nos espera. Se compara a tudo aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade com o Senhor. O céu vai pagar toda a conta. Te louvamos e bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se você aguarda a vinda do Senhor, levante sua voz o mais alto que você puder e cante conosco. Logo após o nosso culto estar encerrado, dê um abraço em quem está perto de você. Lembre-se que lá embaixo tem a nossa cantina para mais um tempo de comunhão juntos. Deus abençoe, irmãos.